Ô, pessoal, bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, hein? Estamos hoje aqui, bem-vindos todos ao AgroFaap, o podcast da Fundação Armando Álvares Penteado, a nossa FAAP, que conecta a teoria acadêmica aos desafios do campo. Eu, Rafael Possic, junto com Júlia Carlota. Oi, pessoal. E hoje também com o Eduardo, Dr. Levi Sassi, vamos conduzir o episódio de hoje. Nosso tema é urgente e atual, o papel da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo na segurança alimentar. Bom, vocês já devem estar sabendo que foi confirmado o primeiro caso da gripe aviária em maio no Rio Grande do Sul. Isso acendeu um enorme alarme dentro de toda a cadeia produtiva, mas também de consumo. E para entender melhor os riscos e o papel da política pública diante do acontecido, trouxemos Diógenes Caçaoca, subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar do Estado de São Paulo, para falar com a gente os riscos dessa gripe aviária e entender exatamente o que está acontecendo no nosso país. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Acho que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É tão importante poder conversar, esclarecer essa questão da segurança alimentar e de que o pessoal tomou um susto com a questão da gripe aviária, né? Que do ponto de vista econômico é muito importante para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o primeiro exportador do agronegócio do Brasil e tem uma cadeia de produção de carne de frango e de ovos muito importante. Então, esse caso no Rio Grande do Sul, que agora já foi acertado, né? Já está dentro da expectativa do vazio, mas todas as medidas que a Secretaria adotou emergencialmente, a partir do primeiro caso, de travar a fronteira, acionar o nosso sistema de inspeção sanitária do Estado de São Paulo para impedir aí que a gente possa ter qualquer complicação de biossegurança nesse estado. Então, é uma coisa importante aí, a gente, nesses momentos de crise, volta a entender o papel da segurança alimentar, o papel todas as instituições que a gente tem, desde a extensão rural até a defesa agropecuária, para entender a produção de alimento e como isso tudo desenvolve. Então, eu agradeço demais o convite, é uma alegria enorme estar aqui, Eduardo, Rafael, Júlia, com vocês. A gente que agradece, Diógenes. O Diógenes, para quem não sabe... Bom, primeiro quero agradecer o Rafa e a Júlia por estar aqui hoje participando do bate-papo, junto como entrevistador aqui para o Diógenes. É um super prazer estar dividindo a mesa com vocês. Mas, para quem não sabe, o Diógenes já é amigo antigo aqui da FAAP. Ele participou como palestrante do primeiro encontro AgroFaap, que foi feito ano passado, né, em 2024. É um parceiro antigo aqui nas lutas da segurança alimentar no estado de São Paulo e é uma das maiores referências, se não a maior do Brasil em segurança alimentar aqui. E é uma honra poder ter você aqui com a gente hoje para bater um pouco desse papo, justamente nesse momento tão crítico para a nossa segurança alimentar, né? Sim. Do Brasil aí. E antes de adentrar nesses tópicos, só complementando a sua fala, Diógenes, já está lá no vazio, lá no Rio Grande do Sul, né, aquele caso que foi identificado, mas só naquela granja, salvo engano, foram 18 mil aves que foram abatidas, mortas, né, para poder conter o dano. Além disso, tiveram alguns outros 11 casos que estão sendo estudados em diversos estados brasileiros e nenhum desses casos está sendo estudado, nenhuma possibilidade de caso até agora identificada no estado de São Paulo. Então, isso comprova, até a gente vai adentrar um pouco mais no tópico daqui a pouco, do trabalho excelente que vocês realizam lá na Secretaria de Agricultura, o governo do estado de São Paulo. Então, fica aqui nosso agradecimento e o reconhecimento mesmo pelo trabalho que vocês fazem lá. Parabéns. Bom, para a gente é um privilégio, é um dever nosso, né? Então, acho que o que eu falo, todo funcionário da Secretaria tem o privilégio de poder servir ao produtor rural. E quando a gente pensa toda a estrutura que é a produção de ovos do estado de São Paulo, quem conhece o sistema produtivo de Bastos, né, as grandes granjas, então são muitos animais, é uma estrutura de produção pesadíssima. E como você falou, Eduardo, nesses casos, quando você tem que abater os animais de forma sanitária, você realmente acaba tendo prejuízos de produção. Mas o pior mesmo é que você não tomar essas medidas de contenção. Então, a defesa agropecuária do estado de São Paulo ela é muito rápida, muito eficiente. O nosso sistema de GEDAV, né, que é o sistema que faz todo o trânsito de produção animal e vegetal do estado de São Paulo, foi acionado emergencialmente e a gente já detectar de onde vêm os materiais, quais seriam os possíveis focos, onde você tinha que agir emergencialmente. Então, é uma ação muito forte
de inteligência com uma ação de campo também imediata. Então, acho que aí vem o destaque da força e do trabalho que o Estado de São Paulo faz junto ao produtor. Bacana. Então, Diógenes, eu queria aproveitar nisso que você está falando, o que a gente falou até agora. Até pouco tempo atrás, a gente estava discutindo o ovo, né? Porque o ovo subiu de preço, Sim. Cadê o ovo? Não tem ovo nos Estados Unidos, porque o pessoal que tem ovo está ficando milionário aí, de repente virou a maré. Entendeu? Aí tem que matar as galinhas, tem que... É um pouco do dia a dia do agronegócio que a cidade não conhece, né? Você está vinculado aí com São Pedro, com variáveis que fogem do nosso controle e a gente leva a fama. Então, voltando para o ovo, o pessoal do ovo ficou rico da noite para o dia. Só que ninguém falou que agora teve que matar não sei quantas mil galinhas e isso é prejuízo no bolso. Né? Isso alguém tem que pagar essa conta. Rafa, isso que tem que ficar claro. Isso que você colocou para a gente é o dia a dia do produtor. Então, quando eu falei ali que todo funcionário da agricultura é um privilegiado porque ele assiste o produtor rural, que, na minha opinião, é um homem de fé, é um homem trabalhador que coloca junto com a semente na terra a sua esperança, o seu trabalho, o seu suor, o seu capital numa atividade de altíssimo risco, né? Então, esse produtor rural, ele vive esse dia a dia. Né? Tá agora, nós estamos aqui hoje com uma frente de frio entrando, então eu estava conversando com os colegas de Andradina que já estão lá com chuva desde o início da manhã, tomando medidas para prevenir essa mudança rápida do clima. A gente vai entrar, acho que, uns 5 dias, pelo menos, de temperaturas baixas, né? Então, o produtor está sempre olhando isso, é o que você falou. O problema da produção de ovos, que estava numa alta de preço, as pessoas tendem a tentar tirar a agricultura de dentro de um contexto. Se você tem um contexto de país, onde você tem um desordenamento fiscal, um juros alto, uma dinâmica de câmbio que não está favorecendo, aí você vai imputar para o produtor a alta de preço de alimento, não faz sentido, né, Eduardo? Então, por isso que é legal estar aqui na FAAP, que associa a questão técnica à comunicação. Eu acho que tem muita condição técnica que não é observada e aí comunica de forma equivocada. Então, sempre colocando lá o peso no homem do campo, que é um homem de fé, um homem de esperança, um trabalhador, um batalhador, e ele acaba sendo, além de carregar o país nas costas, leva a culpa das coisas ali que não fazem muito... Vira um grande vilão da noite pro dia, né? Mas é o nosso dia a dia. Ele já é vilão para o pessoal da cidade, né? Quer dizer, ninguém sabe o trabalho que dá acordar cedo, fazer a lida ali de um sítio, de uma chácara, de uma fazenda. O pessoal acha que o leite aparece de manhã no supermercado do além, né? Exatamente. Quer dizer, é uma loucura isso. Você falou uma cadeia produtiva que é importantíssima, o leite. Os animais não têm feriado, não tem final de semana, essa lógica não existe no campo. Então, quem está ali tirando o leite, as propriedades, tem que trabalhar final de semana, domingo a domingo. Natal, Réveillon, aniversário. Natal, Réveillon, e é cedo, é tarde, os custos de produção são cada vez mais elevados. Vocês sabem que assim, a dinâmica da agricultura é tecnologia e escala. Não dá para o produtor estar desconectado disso, ele tem que estar sempre ali na casa do centavo, buscando eficiência, buscando melhorar a sua produção e recebendo toda a carga que o agro hoje suporta, da questão ambiental, da pressão social, e o agro nosso vem saindo muito bem, né? Então, lá pela Secretaria da Agricultura, eu tenho orgulho, o Estado de São Paulo foi o primeiro a pôr o CAR em pé, que é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural. Nós estamos regularizando muitas propriedades, a gente desenhou um caminho, o Código Florestal, que no Brasil inteiro é embaraçado, a gente tem ali uma solução técnica jurídica, para que o produtor tenha tranquilidade, segurança jurídica para produzir, se ele tiver alguma questão, alguma demanda de vinda do Código Florestal, poder regularizar a sua propriedade e produzir com tranquilidade, que é isso que a gente mais quer. Né? A gente quer que o produtor tenha paz, segurança jurídica para trabalhar e desenvolver sua atividade. E só para atender essa regulamentação que você falou, ele tem pelo menos 20% da propriedade ali embargada, né? Quer dizer, é preservação na veia, né? Não tem como fugir disso. E 20% é bastante, né? E eu vou até dizer que, assim, essa questão que em outros estados pode ser um desafio, para São Paulo vai se tornar um diferencial de competitividade. São Paulo abraçou a questão do CAR, as nossas unidades de assistência técnica estão trabalhando muito forte e a gente vai ser, com certeza, o primeiro estado a fechar o cadastro ambiental. Então,
qualquer demanda que vier a respeito da questão de preservação, com certeza São Paulo vai sair muito na frente, porque tem aumentado ano a ano a sua área de preservação, ao contrário do que é a narrativa aí. Muito legal. E aumentando a produção, né? Estamos falando de produtividade, gente. Produtividade. Estamos falando do estado que mais exporta. Né? Então, você imaginar o estado de São Paulo hoje é um estado que mais exporta na balança comercial do agronegócio. Então, o agronegócio que é o primeiro em cana-de-açúcar, o primeiro em laranja, o primeiro em ovos, é um estado muito forte. E ele é o primeiro em banana, é o primeiro em produção de tomate. Então, é um estado onde a agricultura é muito diversificada. Quem conhece o agro de São Paulo, como eu tenho o privilégio de estar 20 anos trabalhando com isso, se apaixona, né? Em cada local, cada município, você tem lá uma iniciativa. Você vai lá para Tupã, tem o bicho da seda. Você caminha um pouquinho, tem o urucum. Você caminha um pouquinho, tem o pessoal da mandioca, trazendo mandioca aqui para uma fecularia em São Paulo. Então, é um mar de oportunidades. É uma riqueza, né? Agora, eu queria voltar para o assunto da gripe aviária, porque eu estou meio surtada com esse assunto. Eu imagino que muita gente que está assistindo também está preocupado, né? Fazendo ali algumas pesquisas, a gente viu que já tem uma estimativa de 100 milhões de prejuízo, né, para o Brasil, assim, nesse ano por conta disso. Hoje, o Brasil é o país que mais exporta, né, a carne de frango, então não é só uma questão que a gente precisa garantir a segurança alimentar no Brasil, mas também do mundo, porque a gente acaba alimentando o mundo, né? Mas falando de São Paulo, quais são os principais desafios que vocês estão vendo, assim, que São Paulo está enfrentando para conter, de não entrar nenhum caso aqui, de não acontecer nada, porque é uma gripe que pega muito fácil, né? Então, e outra, se a gente pensar no cenário internacional, tem uma reputação, né, que não pode ser quebrada, assim. Sim. Olha, o que você falou, isso é o alerta máximo da secretaria. Nosso secretário Guilherme Piai, na segunda-feira pela manhã, coordenou uma reunião de emergência com todas as unidades da pasta, sendo coordenada pela Defesa Agropecuária, demonstrando quais ações cada uma das nossas unidades tinham que tomar. O foco total é a Defesa Agropecuária, no monitoramento, porque o agronegócio ele é naturalmente interligado. Então, ter muita inteligência para saber se não está tendo trânsito de animais, ter muito diálogo com a cadeia produtiva, porque isso é importantíssimo. O Estado não pode trabalhar dissociado do setor produtivo. Então, tudo que a gente tem feito em São Paulo, e o motivo do nosso sucesso é que a gente conversa muito com o setor, né? E um setor que tem uma dinâmica diferente, né? Você tem um setor de ovos que tem um risco muito maior, porque as poedeiras são animais que vivem mais tempo, de um setor onde você no abate na produção de carne, né? De proteína, de um ciclo muito mais rápido, onde o vazio é menos importante. Então, a gente tem que dialogar com essas duas formas de avicultura para compensar tudo isso. E São Paulo é tão grande que a gente também tem as atividades acessórias, né? Tem as aves ornamentais, você tem os criadores de passarinho, então a gente tem que ter uma máquina. Por exemplo, o GEDAV é enorme para ter essa parte de árvores ornamentais dentro do sistema. Então, essa é parte do nosso sucesso. É muito cadastro, é muita informação, né? São sistemas e subsistemas ali controlando para que a nossa defesa agropecuária seja pontual. Sim. Então... E quais são os reais riscos para o consumidor final? Assim, a gente já sabe, tem abastecimento suficiente? Não tem? Quais são os riscos? Muita gente está perguntando, a gente pega essa doença, né? Não tem nada da doença, a influenza, não tem efeito nenhum humano, seja em qualquer tipo de consumo de ovos, de carne, isso está totalmente descartado, não tem risco nenhum para o consumo. Risco de abastecimento, de desabastecimento também, do que a gente monitorou, é zero. Tá. Né? São Paulo e o Brasil é muito produtor. Então, a gente tem ali a questão sanitária funcionando, a colaboração, defesas agropecuárias estaduais, Ministério da Agricultura, isso tudo vai fazer... O sistema é bem suportado, né? Ele é resiliente. O que a gente não pode é se descuidar e essa doença se alastrar, que é o que... Por uma infelicidade, acabou acontecendo nos Estados Unidos no início do ano. Então, é muita atenção e muito prestígio às unidades de defesa agropecuária que trabalham todo integrado. Então, só para dar um depoimento, né, Eduardo, quando o nosso chefe da defesa agropecuária, que é o Barrocello, um servidor
15 anos, quase 20 anos de carreira na secretaria, ele falou assim, olha, o bom é que na emergência do Rio Grande do Sul, a nossa equipe de defesa agropecuária se deslocou até o Rio Grande do Sul para apoiar eles naquela situação das enchentes. Então, as equipes já tinham tido uma primeira integração. E ele falou, o sistema deles é muito bom, porque a nossa equipe que foi para esse atendimento solidário, se integrou em menos de 2 dias às ações de defesa agropecuária do Rio Grande do Sul. Então, o trânsito de informação, a gente com menos de 24 horas já tinha relatórios, já tinham mapeamentos georreferenciados de onde eram os casos suspeitos de gripe, o time correndo de qual era o vazio sanitário e o tempo que você observa essas unidades de produção. Então, esse agro nosso é muito, muito tecnificado. Muito bacana, né? Complementando o que a Júlia estava falando, que a gente é um dos maiores exportadores, acho que é o maior exportador, né, de carne de frango do mundo. E aí, Diógenes, eu te devolvo a bola mais uma vez para saber o seguinte, a gente consegue ter um cenário de quais são os impactos verdadeiros na ponta da caneta, lá na frente, com base nisso, para o estado de São Paulo, se assim, quanto a gente exporta e quanto isso pode significar, enfim... Não, isso ainda é muito, muito cedo para falar. A gente ainda está muito perto, né, do primeiro caso. Então, a gente está aí tendo confirmações. Acho que ainda não contou que o vazio, se eu não me engano, eu não sou veterinário, mas acho que são 28 dias de observação. Né? Então, assim, nós não temos ainda os 28 dias de confirmação daqueles granjas. Eu sei que tem... Nesse exato momento que a gente está falando, tem casos em investigação em Minas Gerais. Então, a gente Ceará, a gente não sabe o nível do dano. Então, seria um pouco... Nesse momento, né, como a gente ainda está com a carcaça quente, como a gente brinca no agro, não conseguiria ter uma métrica para parametrizar qual o impacto pode advir. Porque isso tudo pode... 28 se Deus quiser, pode virar 60, que pode virar 90 dias, isso pode... Mas eu acredito muito na estrutura de defesa sanitária brasileira, dessa integração, de segurar isso. Né? A biossegurança é pauta prioritária dessas granjas desde que eu me conheço por gente. Então, eles sempre debatem essas questões. O que a gente precisa é debater com a sociedade. Porque você sabe que, Júlio, o maior risco de espalhamento da gripe aviária são os animais domésticos. Sim. Então, aquela pessoa ali na praia ou no sítio dela que encontra um bichinho doente e quer tratar, e aí ela acaba não pegando a doença, mas funcionando como um vetor e passando isso adiante. Então, é importante ali, entendendo qualquer sintoma de gripe aviária, acionar imediatamente o sistema de defesa. Eu acho que nos Estados Unidos foi encontrado a primeira vez, até foi no leite da vaca, né? Então, nem foi num frango ou ali um produto de uma ave, né? Então, esse é o risco. Então, assim, poder estar aqui num bom canal de comunicação, como é o podcast da FAAP, e falar assim, olha, as pessoas precisam ajudar o sistema de defesa agropecuária, entendendo ali, vendo um animal com sintomas, desnorteado, com sintomas clássicos de influenza, já notificar rapidamente o sistema de defesa agropecuária. Porque ali é que vem o risco, né? Encontra aquele passarinho que está doente, põe na caixinha, começa a cuidar. Sim. E aí... Agora, a gente sabe que nesses casos, assim, quando é muito extremo, não pode realmente exportar, né? Porque aí pode contaminar até fora do país, né? Seria o caso, você acha que você imagina alguma coisa acontecendo assim no Brasil, de ter que parar a exportação de frangos? Não, eu acho que a gente vai manter esse status de exportação. Lógico que as medidas vão ter que ser demonstradas, né? Então, o sistema de sanidade animal do mundo inteiro é interligado. Então, a gente vai ter que, lógico, comprovar a biossegurança do que a gente está mandando. Por exemplo, na proteína, eu não sou técnico nesse nível, mas eu não consigo imaginar uma proteína batida congelada que funcionasse como vetor. É diferente do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando aqui, né, que foi um caso que a gente isolou e deu um combate imediato, que eram ovos fertilizados, né, ovos galados. Então, qual que é o risco do ovo galado que tinha entrado numa situação de integração? Na verdade, as fezes que estão na casca. Não é que o ovo está contaminado. Entendeu? Sim, um patógeno ali que pode estar na casca do ovo. Então, essa é que é a dificuldade. Então, esse que eu acho que, comprovando os sistemas de sanidade, não afetaria, na minha opinião, a questão de exportação. Mas aí é tudo muito sutil, né? Eu fico cheia de dúvidas. Pegando esse mesmo gancho da exportação, vários países suspenderam a exportação do Brasil até comprovar, né, que tá autorizado para que retomasse.
Mas eu vi uma reportagem, agora eu não me lembro se foi do Piai ou do Tarcísio, dizendo que eles estavam trabalhando, que o Estado de São Paulo estava trabalhando para que essas exportações, essa proibição de exportações fossem regionalizadas. Né? Então, por exemplo, assim, se o caso está sendo tratado no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais teve um identificado, tem Ceará, tem vários outros estados, que esses estados eles passem pelo vazio, que passem pela comprovação de que está 100% regularizado para que voltasse, mas os estados que não têm nenhuma comprovação e que não estão afetados, que continuassem a exportação de forma normal. Você tem alguma informação legal para compartilhar com a gente aqui ainda? Não, isso ainda não dá para a gente compartilhar tanto, mas eu acho que é isso. Acho que esse sucesso das defesas agropecuárias, e repetindo, né, não gabando, mas a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, o governo Tarcísio, é tão firme nessa ação que conduz, dá segurança a gente de propor esse tipo de medida, de entender os blocos, entender ali todas as medidas sanitárias e ver pontualmente essas questões de barreira, como elas devem ser desenhadas. Mas, como eu falei, isso aí é bem delicado. Eu deixo para o meu chefe, porque o Tarcisão é craque e ele desenha essas coisas com muita maestria. E já que você tocou no chefe aí, no nome do Tarcísio, vamos lembrar para o pessoal, para a nossa audiência aí, que o Tarcísio, a primeira palestra dele em São Paulo foi na FAAP, pessoal. Foi aqui que começou a campanha dele e a campanha de sucesso até o Palácio dos Bandeirantes. Então, a FAAP é pé quente, hein? Com ele e com outros do passado. É, isso aí. Bacana. Mas você sabe que é bom, né? O Tarcísio é uma pessoa muito técnica, trabalhar com ele é fantástico. E o que a gente tem trabalhado muito na Secretaria da Agricultura são essas questões, como eu falei com você, Eduardo, de segurança alimentar global, de ações que são o todo, o complexo. Então, você vê hoje o secretário Guilherme Piai lançando uma política pública com o secretário Guilherme Derrite, o secretário Guilherme Piai lançando uma política pública em conjunto com a secretária Natália Rezende. Então, essa transversalidade do governo Tarcísio é uma força que as pessoas não conseguem ou sentem na ponta que o nível do serviço público está aumentando. Mas é porque as pastas estão conversando, as políticas são inteligentes e aí o resultado vem. E que isso sirva de exemplo para o Brasil todo, né? Esse Brasil tão grande aí, carente de informação, de tecnologia, e que as pessoas do interior possam se espelhar nesse exemplo de sucesso que acontece aqui em São Paulo, né? Totalmente. E eu sou uma comunicadora, né? Eu trabalho com comunicação no agronegócio. Então, o que eu fico preocupada também é com a população. Eu recebo um monte de mensagem que fala sobre essa gripe, o que está acontecendo. Então, assim, pensando em vocês, assim, existem campanhas educacionais, alguma comunicação direta de esclarecimento para o povo? Como que está sendo essa gestão? Existe, a gente tem um plano de comunicação, né? Então, você lá no Instagram da Secretaria da Agricultura, no Instagram do nosso secretário Guilherme Piai, em todas as redes sociais, você tem essa questão sendo bem colocada, explicando claramente para a população como é que está esse andamento, com textos mais técnicos, outros com alguns posts mais de divulgação. Então, a gente tem essa premissa de informar a população. E você sabe que essa foi uma marca do PI na Secretaria da Agricultura, que foi mudar um pouco a postura da defesa agropecuária, pedir para a defesa agropecuária educar mais, estar mais perto. Porque, às vezes, eu sou servidor de carreira também, a gente fica muito tempo naquela atividade, a gente perde esse cuidado de se comunicar com a população. Então, né, do ramo que eu toco aqui da segurança alimentar, eu vejo que tem muita incompreensão nesse conceito e misturas de conceito. A gente que vai lá da teoria geral, né? Teoria geral das coisas, é complexo porque você vê a sociedade discutindo e, às vezes, nem todos os atores que estão discutindo isso são bem intencionados. Sim. Então, eu sinto um pouco que o agronegócio ele é vítima dessas pessoas que querem impor uma narrativa. Eles querem desenhar algo que não existe, que não tem consistência. E aí, o agro... Aqui a FAAP é craque, mas o agro não é aquele craque de comunicação, né? Pois é. Eu acho que é isso. São agentes que atuam para um mal e também uma falta de uma narrativa, né, consolidada, assim, que o agro sempre fale. Mas o que você acha que é essencial para evitar a desinformação e o pânico da população? O essencial é evitar isso, que vem sendo colocado. Olha, esse alimento faz mal, ou vai ser abatido, Quando a gente trata de abate sanitário, porque a gente ouve vários absurdos. A pessoa acha que esse animal de abate sanitário vem da cidade. Isso não existe, né?
Então, isso são medidas ali de combate sanitário. Esse animal vai ser enterrado, é numa situação muito, muito bem desenhada, né? Então, essa comunicação com a sociedade, ou toda a proteína animal, aí eu vou trazer para um nível maior, e nossos sistemas de inspeção, ela é muito detalhada. Ela é acompanhada em tempo real, seja no CIF, seja no CISP, que é o estado de São Paulo. Então, essa cadeia produtiva de proteínas animais é muito cercada, né? Então, uma coisa que a gente tem esse cuidado, fala para a população, o alimento é seguro. O alimento tem o certidão, tem o nosso CISP, tem o CIF, ele é um alimento seguro porque ele está sendo observado, ele é objeto de política pública séria, sem ideologia, é só veterinário, é uma coisa muito bem organizada. Sim. Muito bacana. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu agradeço imensamente a participação mais uma vez do Diógenes aqui. Já falei outras vezes em outros eventos, eu reitero aqui, a FAAP, ela está de portas abertas sempre para receber qualquer demanda vindo da secretaria, vindo de vocês. Vocês são grandes parceiros nossos, a gente fica muito feliz com tudo que vocês agregam para a gente aqui, e o que a gente puder agregar de volta, a gente está à disposição para ajudar. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Acho super importante trazer esses esclarecimentos todos nesse momento de pânico da sociedade, né? A gente trazer aqui uma voz de uma pessoa que está lá no meio, que tá envolvida, que está tomando as decisões, arranjou um horário na agenda para vir aqui falar com a gente no meio do turbilhão lá. Então, a gente agradece imensamente, Diógenes. A casa é sempre sua. Obrigado mesmo. Eu acho que... Bom, conte sempre com a Secretaria da Agricultura, a gente está aqui para disposição. Se a gente precisar fazer outras conversas, a gente traz aqui o nosso chefe da Defesa Agropecuária, que é especialista, que pode desenhar com muita maestria todo o detalhamento de ações que existe no Estado de São Paulo, mas o principal é a medida geral, né? A gente que fica ali na questão estratégica do Estado, a gente está observando, está em alerta, e a Secretaria da Agricultura está aqui com essa postura. Como diz o secretário Piai, de portas abertas, ou a gente já optou por uma situação diferente, viu, Júlia? A gente arrancou a porta, que aí o pessoal já chega, bate e entra, não precisa bater, é só entrar, porque é porque a gente existe. A missão da Secretaria é assistir o produtor rural, é dar toda essa assistência, e lá a gente, na minha subsecretaria, que tratou abastecimento e segurança alimentar, é garantir para a população que esse alimento é seguro, que ela está sendo abastecida e que a gente está observando todas as nuances da produção de alimento, desde lá da questão do insumo, da genética e dos sistemas de inspeção. Então, agradeço demais o convite. Muito legal, a gente que agradece, né? E a gente agradece todo mundo que está acompanhando a gente também, a nossa audiência. E vocês saberem, aqui não tem cash, não. A gente traz gente que sabe, que domina o assunto e que pode trazer informação importante para você que faz parte da nossa audiência. É isso aí, bora comer frango. Júlia, obrigado. Edu, obrigado. Secretário, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Valeu. Rafa, Obrigado, valeu. gente. Tchau.